Quem é a senhora Tunísia Sebastião? Olha, quelle question. Tunísia Sebastião, como vocês veem, é uma mulher sonhadora, uma mulher com convicções muito fortes e acredito e vou atrás das minhas convicções, luto por elas. Sou consultora empresarial para pequenas e médias empresas, porque eu costumo dizer, onde haver empreendedorismo, onde haver conhecimento, eu estou dentro. Eu acho que Angola precisa cada vez mais de consultores, porque o índice de empreendedorismo em Angola é elevado, mas não porque as pessoas descobriram e decidiram que querem empreender por paixão, por gosto, mas as pessoas aqui, a maior parte delas, decidiram empreender por necessidade. Exato. E nós conhecemos muito bem o contexto do nosso país. Exato. E sabemos que muitos que começam por necessidade não têm a capacidade, ou seja, não sabem como de facto começar, não Exato. sabem por onde começar. Exatamente. E o consultor vem exatamente para isso. Portanto, sou consultora empresarial, sou mulher, sou promotora do empoderamento feminino, gosto de trabalhar com mulheres, acredito piamente na capacidade das mulheres. É aquela frase famosa que se diz, não é? Educar uma mulher é educar uma sociedade. Exatamente. Então eu luto muito por isso e sou empreendedora, não é? O valor de um gestor organizacional. Será que tu acreditas que um gestor organizacional deve ter valor? Aonde? Como? Quando deve-se valorizar um gestor? Então, isto tudo saberemos aqui neste grande programa com a nossa grande convidada, senhora Tunísia Sebastião. Tunísia, eu acredito que para falarmos do valor de um gestor, nós precisamos falar de diferentes fatores, considerar diferentes coisas que fazem com que ele seja um gestor excelente, não é? E que depois ele seja classificado como um bom gestor ou um gestor de valor. Para si, o que é um grande gestor? Primeiro, antes de nós falarmos o que é um grande, como tu disseste, classificamos o bom e o mau gestor, nós temos que perceber o que é um gestor. Disse-me antes que as pessoas consideram que o gestor só assina papéis. Sim. Não é? Sim. E que muitos desconsideram a presença de um gestor. Primeiro, se existe um negócio, se existe uma empresa, nós precisamos de alguém para geri-la. Exato. Então, a pessoa que vai dirigir este negócio ou esta empresa é o gestor. Sim. Logo, na pirâmide, ele está lá no alto. Ok. Não há empresa, não há negócio sem um gestor. Ok. Gestor é nada mais, nada menos do que alguém que gere, que administra, que coordena um negócio. Ok. Não é? É responsável pela gestão. Ok. E quando falamos de gestão, eu estou a dizer a gestão no seu todo, dentro de todas as áreas, não é? Estamos a falar de gestão organizacional, administrativa, financeira, ou seja, ele tem de estar por dentro e ter uma visão panorâmica do negócio. E ter o domínio, sobretudo, destas áreas, não é? Então, não há negócio sem gestor, só para estar aqui a dizer. Agora, um bom gestor e um mau gestor, como é que nós podemos classificar? Eu costumo dizer, existem algumas características indispensáveis, não é? Vamos assim dizer, para um gestor. Primeiro que o gestor, como eu disse, tem de ter aptidões de gestão. Sim. É a base. Que aptidões são essas? Cita 3 aptidões que deve ter um gestor. Primeiro, eu estou mesmo a falar, estamos a falar de ter noções administrativas. É preciso ele ter estas noções administrativas, é preciso o gestor ter as noções financeiras. Para quem é estudante de gestão, sabe que a gestão dá-se tudo. Exato. Nós na gestão vimos tudo, vimos contabilidade, vimos finanças, vimos recursos humanos, vimos marketing, vimos vendas, o gestor tem de saber, tem de conhecer o mercado, então tudo isso são elementos que comportam uma gestão. Então o gestor tem de ter estas aptidões de gestão. Porque o gestor, no final do dia, ele pede contas a cada uma dessas áreas de qualquer negócio, de qualquer empresa. Exatamente. Então, se ele pede contas, é preciso que ele tenha conhecimento. Que ele perceba. Exatamente. Ainda que mínimos, mas tem de ter conhecimento. Depois eu costumo dizer, tem de ter a capacidade de liderar. Liderança. Porquê? Porque o gestor é um líder de equipa, é líder dos seus coordenadores, dos seus colaboradores. Não é? Então, ele tem de saber liderar. Estamos aqui a falar antes dos bastidores que não é fácil, que um dos maiores desafios de qualquer gestor, de qualquer empresário, empreendedor, ainda é o relacionamento humano. Não é?
Então, não falamos de liderança sem falar de relação interpessoal. Exatamente. O gestor precisa ter esta capacidade de liderança, porque ele vai lidar com conflitos, ele tem que saber o momento certo de motivar os seus colaboradores, tem de saber o momento certo de penalizá-los. Não é que costumo dizer, o gestor, na verdade, é como se fosse um pai e uma mãe dentro de uma família. Não é? Exato. Porque ele tem que ter o olhar clínico, a sensibilidade de uma mãe, Sim. para saber identificar qualidades, competências dos Sim. seus colaboradores. Sim. Tem de ter o braço firme de um pai para poder penalizar quando as pessoas não estão a cumprir com as suas obrigações. Sim. E também, como um pai, eu costumo dizer, ele caminha a empresa para o alcance das suas metas. Tudo isso é o papel de um gestor. O gestor precisa, sobretudo, ter o conhecimento e dominar o cerne do negócio, não é? Tem que conhecer detalhadamente qual é o seu negócio. Ok. Não é? Estamos a falar de concorrência, posicionamento no mercado. O gestor tem de ser atualizado, sobretudo. Nós vimos que agora, hoje, o mundo está em constante mudança. Então, o gestor, quando tem o domínio do seu negócio, Sim. ele vai saber como adaptar o seu negócio a essas mudanças constantes que nós estamos a ter, Exato, que estamos exatamente. a passar. Agora, eu costumo dizer sempre, eloquência. Isto já é algo que eu considero importante. Ok. Não é? É importante nós termos o dom da eloquência, de saber falar, porque muitas vezes até isto está ligado um pouquinho à liderança também, no saber comunicar-se, o saber receber feedback, Ok. o falar com convicção, o falar e as pessoas acreditarem, na verdade, ser um exemplo também, sobretudo, porque eu acho que o motivo do que disseste, não é, bem lá atrás, Sim. de que muitas pessoas acham desnecessário não ter um gestor ou um líder, e muitas das vezes quando os líderes falam, mas não são exemplos. Ok. Não é? Ok. Então, o gestor tem de, sobretudo, ser um exemplo. Quando nós somos exemplos, quando nós temos conhecimento, nós aí conseguimos sim ser um bom gestor e até conseguimos ser motivo de inspiração dentro da nossa equipa, dentro dos nossos colaboradores. Acredita que para que um gestor tenha um valor visível aos seus colaboradores, tem de ser alguém inspirador? A inspiração vale mais do que, costumo dizer, do que o dinheiro que os colaboradores ganham estando na organização. Ok. Nós temos exemplo de muitas empresas multinacionais que dentro dessas empresas existem milionários. E a questão é, porque é que esses milionários não saem? Ok. Não é? Porque mais do que o dinheiro está o valor que aquela instituição agrega na vida deles. Exato. Percebe? Então, Exato. um bom gestor é sobretudo isso, é motivo de inspiração para os seus colaboradores. Percebe? É preciso, porquê? Porque normalmente o gestor, como eu disse, ele é quem tem a visão panorâmica da empresa. Exato. Ele sabe aonde nós estamos a caminhar e aonde nós queremos chegar. Exato. Já vi muitos negócios e muitas empresas em declínio, mas porque as pessoas, os colaboradores acreditavam no projeto, acreditavam no seu líder, Ok. quiseram ficar até nos momentos mais difíceis. Percebes? Sabes o que é tu ficares 2 meses, 3 meses sem Sim. receber um ordenado ou um salário, mas tu acreditares naquela empresa, acreditares naquele negócio. Exato. Percebe? Isto é Sim. liderar. Sim. Isto marca toda a diferença. Portanto, líderes, gestores, sejam inspiradores. E para isso vocês têm de, antes de falar, fazer. Ou seja, falar pelo fazer. O que considera ser uma das maiores dificuldades que os gestores enfrentam nas organizações? Vamos falar da nossa realidade. Ok. Não é? Vamos falar da nossa realidade. E eu acredito muito que cada dificuldade tem o seu... Ou seja, cada nível tem a sua dificuldade. Quando falamos Exato. de nível, estamos a falar as dificuldades que as multinacionais, que as Exato. grandes empresas enfrentam, não são as dificuldades que as médias e que as pequenas empresas enfrentam. Com certeza. E nem sequer as que os empreendedores enfrentam. Exato. Mas essa experiência de consultora, Sim. eu posso trazer um dos problemas que estão assim no top, Ok. que é o que eu já havia dito, que é a questão de lidar com o ser humano. Ok. A questão de relacionamento, a relação interpessoal está no top, tem sido as maiores dificuldades das pessoas. Uma das coisas
o angolano em si tem uma maneira de agir muito diferente, sabe? Quando precisa de emprego, é aquela coisa, vai agir de uma maneira favorável, mas quando já está dentro da empresa, não tem a mesma motivação, por mais que haja até um ambiente motivacional dentro da empresa, mas a mentalidade também conta muito sobre tudo. Exato. Percebe? Exato. Eu estou a falar já de dificuldades básicas, muito básicas mesmo, dentro deste contexto de relacionamento interpessoal. E eu acredito que se um gestor encontra essa dificuldade numa organização, como o gestor tem de cingir-se principalmente nas pessoas, porque são pessoas que produzem resultados, não é? Sim. Fica mais difícil a sua tarefa, não é? Sim. E como eu disse, a maior dificuldade é de facto esta. Porquê? Porque normalmente o gestor dá cara, não é? Exatamente. Muitas das vezes as pessoas conhecem o negócio por causa do gestor, por causa da competência, porque acreditam no profissionalismo do gestor. Mas é aquela coisa, a empresa não é só o gestor, a empresa é a equipa. Exatamente. Não é? Então, o mais difícil enquanto gestor é passar a energia que tu tens à equipa. Porque é aquilo que se diz, quando dois não querem, a coisa não acontece, não se existe. Que conselhos é que daria a todos os gestores, a todos os empreendedores que dão o litro pela empresa, o seu máximo pela empresa todos os dias, mas que alguns colaboradores acreditam que não fazem aquilo que a empresa cobra a eles, que eles, de certo modo, não dão valor ou não mostram aquilo que realmente deviam mostrar aos colaboradores, não conseguem inspirar os colaboradores, não conseguem transmitir segurança e transmitir realmente os valores, a direção que os colaboradores têm de seguir, não é? Que conselhos é que daria a estes gestores para que eles pudessem, de certo modo, melhorar em alguns aspectos e serem gestores excepcionais? Olha, primeiro é de facto encorajar a todos vocês, gestores, pessoas que lideram equipas, a não desistirem. Porque se vocês estão na linha da frente, é porque vocês acreditam no vosso projeto, no vosso negócio, vocês acreditam que vocês têm a força, a garra para alcançar as metas estabelecidas. Portanto, o primeiro a não desistir és tu, caro gestor. Portanto, o primeiro conselho é este: não desista. O segundo é capacite cada vez mais. Primeiro a ser capacitado és tu. Se capacite, busque melhores ferramentas, faça formações, converse com outros gestores, conheça o histórico de outras organizações, como é que eles funcionam, o que é que funciona para outras organizações, conheça como é que está o mercado. Primeiro ponto, isto parte da capacitação. A terceira dica é: procure trazer os colaboradores para perto. Isto é extremamente importante, porque eu poderia dar N dicas, chame um consultor, dê formações, mas antes de dar estas formações é preciso que você identifique qual é o problema, e para identificar o problema você precisa de saber, de conhecer, e para isso tens que ter os teus colaboradores perto de si. Exato. Não é? Então são estes 3 conselhos de base e que eu acho que podem funcionar se colocado em prática. Primeiro, não desista de si, não desista da sua empresa. Com colaboradores ou sem colaboradores, você vai conseguir. E o segundo, se capacite. E uma vez que você se capacitar, traga os seus colaboradores para perto de si. Eles têm de ver e ter a visão ampla que tu tens sobre a tua empresa. Estes são os conselhos. Tivemos uma ótima conversa aqui com a Tunísia Sebastião, ela que é uma das melhores formadoras de Empretec, o melhor programa de empreendedorismo do mundo. Então, esta foi uma conversa fantástica. Estejam aí do outro lado. A Antomoli Show promete trazer sempre os melhores conteúdos e sempre a melhor qualidade.